Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, né? Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, né? Então, meu querido irmão, desde já peço para você se inscrever nesse canal, não esqueça de dar um like nesses vídeos, para que possa chegar a mais corações essas catequeses bíblicas, catequese bíblica católica, né? Quando você pensar que alguém precisa receber uma catequese bíblica, pense, venha nesse canal e compartilhe qualquer dúvida, né, que alguém tenha sobre alguma coisa com respeito à fé católica, venha nesse canal, procure o vídeo, com certeza vai ter, compartilhe para essa pessoa, não é? Então, desde já, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos ver que na eternidade ninguém entra sem a veste nupcial. E o que é a veste nupcial? Não é? Do que faz parte da veste nupcial? Desde já peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Não é? E nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Venha comigo para mais esse estudo bíblico, para mais essa catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Vamos lá? Papel e caneta na mão. Capítulo 22 de 2 São Mateus, do verso 1 ao verso 14. Vamos por parte, né? Vamos lá. Jesus tornou-lhe a falar-lhe por meio de parábolas, né? O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Muito bem, meu querido irmão. Quando nós deparamos ou quando nós ouvimos no Santo Culto da Missa essa mensagem, esse evangelho proclamado, muitas das vezes nós não ouvimos, na maioria das vezes, nós não ouvimos o texto verdadeiro, a interpretação verdadeira desse texto. Por quê? Porque hoje nós vemos umas homilias vazias, a maioria, nem todos, mas uma grande maioria, homilias vazias. Conto da carochinha, disse daquilo, por quê? Porque não se ouve mais falar naquilo que é a centralidade da nossa fé. Porque, irmão, você trouxe hoje, nesse vídeo, você resolveu trazer esse texto para desabrochar, para falar que no Evangelho está assim a celebração do Santo Culto da Missa. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você, Jesus faz a comparação. E aqui você tem que entender o que os santos padres diziam, o que os santos padres disseram, que a missa ela é o céu na terra. A missa é o céu acontecendo na terra. É o santo sacrifício, que não é um novo sacrifício, mas é a atualização, porque Jesus diz fazer isto em memória de mim. Então essa atualização do santo sacrifício. O santo culto da missa é o céu na terra. É o céu na terra. Quando nós abrimos, quando o livro do Apocalipse abre o céu para mostrar por dentro a João, o que é que João vê? A missa. A missa no livro do Apocalipse. Então, por dentro do céu estão os sacerdotes, os anciãos em celebração no templo do Senhor dia e noite. Então, nós vemos o quê? Nós vemos a missa. O que é que o Pai Nosso diz? Assim na terra como no céu. É a missa na terra. Presta atenção. Olha só. O reino de Deus, Jesus vai fazer a comparação do reino de Deus com a missa. Preste atenção. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. O que é a celebração das bodas de seu filho? A missa. É a missa. E mais adiante nós vamos ver que é a missa. Vou provar para você com versículos, com capítulos e versículos da própria Bíblia. Segue-se. A missa. Enviou seus servos para chamar os convidados. Aqui está. A messe é grande, os operários são poucos, mas os poucos que restam, que tem, estão convidando você, que nem tantos vídeos nesse canal, pedindo para você a conversão, mostrando para você nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição, na Patrística, na Sã Doutrina Salvífica, não é? Para que você entregue sua vida a Ele, para que você se converta a Ele, tenha uma experiência com Ele na Eucaristia, eucaristicamente falando, para que haja o quê? Para que haja mudança em tua vida, para que sejas um homem, para que sejas uma mulher eucaristizados. Essa é a graça de ter a vida eterna dentro de você. Eu quero ter a vida eterna dentro de mim.
Eucaristia. Eu quero estar no Senhor. No Senhor, estar em comunhão com Ele. Eu com Ele, Ele comigo. Na Eucaristia. Eu quero ter vida e vida plena na Eucaristia. Meu querido irmão, é na Eucaristia. Pão vivo descido do céu. Preste atenção. Dá a impressão que as minhas catequeses se repetem, né? Mas a Sagradas Escrituras, ela não mostra outra coisa. Qualquer interpretação fora disso, todos os textos bíblicos, não condiz com a doutrina da igreja. Não tem nada a ver. A Bíblia é um livro da igreja. Ela só fala da igreja. Ela só fala da fé católica. Ela é um livro da igreja. Não se fala de uma fé fora da igreja aqui, amado. É isso que você precisa entender. Ah, irmão, seus vídeos repetem a mesma coisa. Você sempre está falando da Eucaristia, você sempre está falando da missa. Amado, é um livro da igreja que fala da fé da igreja. Você está me compreendendo? Fala da fé da igreja. Não é que eu estou repetindo as mesmas coisas. É que a Bíblia, apesar de aparentemente ser textos diferentes, foca a mesma coisa, a mesma centralidade. A Bíblia ela tem um centro, não é? Cristo eucarístico. Não tem como se desviar. Isso é adulteração, é deturpação, outro entendimento, outra pregação. Existem muitas coisas dentro da Bíblia quando se refere-se ao englobamento da sã doutrina salvífica para falar com respeito à fé de nossa centralidade, né? Então precisa entender isso. Enviou os servos são enviados, a igreja está falando, a igreja está pregando, a igreja está chamando, eu estou te chamando. Através desses vídeos há uma conversão. Os servos estão convidando você para o santo culto da missa. Presta atenção. Versículo 4. Aliás, mas eles não quiseram vir. Aqui está. Mandou os servos convidar, mas os convidados não quiseram vir. Eles começaram a dar desculpas. Meu querido irmão, eu quero perguntar hoje para você. O que impede de você hoje receber Jesus na Eucaristia? Ah, irmão, eu vivo em adultério. Ah, irmão, eu estou em fornicação. Ah, irmão, eu tenho o vício da mentira na minha língua. Ah, irmão, eu tenho o vício disso e daquilo. Meu querido irmão, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Essa é a palavra que exige de nós a renúncia do pecado. Renunciar. Assumir a cruz para seguir o Mestre. E aqui Jesus está dizendo que o reino dos céus é comparado à missa. Porque o reino do céu dá uma celebração do seu filho. A celebração do seu filho é o santo sacrifício. A celebração de Cristo vivo. A centralidade do céu na terra. Repito. Presta atenção. Eles não quiseram vir. Verso 4. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que a festa já está pronta. Vinde ao meu banquete. Veja, o banquete eucarístico. Meus bois, vamos lá. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Veja, uma comparação ao santo sacrifício veterotestamentário, né? Bois, carneiros, bodes, que se dava no sacrifício do altar veterotestamentário. Agora é o próprio Cristo, né? No lugar dos bois, no lugar do carneiro. É o Cordeiro de Deus. O Apocalipse diz isso, no capítulo 4, né? O Cordeiro de Deus estava de pé como que imolado no altar. O Cordeiro, o Cristo, o Cordeiro de Deus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é isso? Então Jesus é o nosso Cordeiro. Vinde às bodas. Outra vez chegamos na palavra bodas. Celebração das bodas, né? E aí as pessoas perguntam: irmão, você está falando muito em celebração de bodas? Veja, é a mesma Bíblia, viu? Isso aqui é a Bíblia de bolso, é a mesma tradução, a mesma Bíblia da Ave Maria, viu? Meu querido irmão, eu vou pegar para você entender o que é as bodas. Capítulo 19, versículo 9 de Apocalipse. Por favor, pegue comigo. (19:9). Vamos ver o que é bodas dentro das Sagradas Escrituras, né? Vamos lá. E ele me diz, então, escreve: felizes os convidados para a ceia do Senhor, as bodas, as núpcias do Cordeiro. Diz-me ainda: estas são palavras de vida eterna. Aqui está.
Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está a celebração da missa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão. Diz a outra tradução das Sagradas Escrituras. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão. Veja, a Bíblia está dizendo, vinde as bodas para a celebração das bodas, já está pronto. O que é as bodas? Amado, quando nós, no Santo Culto da Missa, recebemos Jesus na palma de nossa mão, nos lábios, naquele momento está acontecendo as núpcias do esposo com a esposa. A igreja é a esposa de Cristo, ela é a noiva de Cristo. Entende? Então essas são as núpcias. O que é as núpcias do casal, a chamada lua de mel, né? Quando se casam. Vão consumar o casamento. Não é? E esse casamento de Cristo, que é o esposo, com a igreja, que é a sua esposa, esse casamento, não é? Ele é consumado, eu vou usar essa palavra, na comunhão. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão. Aonde é que tem isso? Em que lugar? Veja, São Paulo, na Santo Culto da Missa, é claro. Então esse texto fala da missa. Não é? Na celebração do seu filho. Então o reino dos céus é comparado à missa. Ele é a missa. Por isso Apocalipse mostra a missa, por dentro do céu a missa. Não é? Quando abre o véu, quando abre a porta do céu. Muito bem. Por isso, quando nós vamos ao Santo Culto da Missa, que nós recebemos ele, está acontecendo as núpcias do noivo com a noiva. Ou seja, do esposo com a esposa. Por isso o apóstolo São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, ele disse: nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos de um único pão. Veja, felizes os convidados para a ceia do Senhor, a comunhão, as núpcias do Cordeiro. Então, quando o Apocalipse 19, verso 9, está nos falando isso, está garantindo que essa parábola que Jesus contou refere-se unicamente, exclusivamente à missa. A missa. Aqui nós vamos ver a missa, e vamos ver o sacramento, que é um dos sacramentos da iniciação cristã. Dentro desse texto nós vamos ver. Já já nós chegamos nele. Porque ninguém pode chegar lá. Ninguém pode entrar lá sem esse sacramento que aqui está. Ah, irmão, você já está falando na missa, então esse texto está falando da Eucaristia. É claro. É óbvio que não existe missa sem Eucaristia. Mas não é o sacramento da Eucaristia aqui. Que é a centralidade desse texto. É esse sacramento. Ninguém pode entrar lá sem ele. Bom, já sabemos que a celebração do seu filho, como diz o verso 2, que celebrava as bodas de seu filho. Claro, aqui está a celebração do Santo Sacrifício da Santa Missa, que é a celebração de Cristo. Fazer isto em memória de mim, né? Será entregue por vós, minha carne, meu sangue. Lucas 22, versículo 19, versículo 20. É claro, isso é óbvio, né? Então segue o texto, o verso 5. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um ao seu campo, outro ao seu negócio. Outros lançaram mão dos seus servos, insultaram e os mataram. Aqui está. Eu vou voltar a perguntar. Que desculpa eu e você estamos dando? Para não estarmos em comunhão com ele através da confissão e receber ele na Eucaristia, cada santo culto da missa. Que desculpa temos que inventar? Ah, irmão, isso e aquilo. Isso e aquilo. Amados, é hora de renúncia. É hora de renunciar ao pecado. Jesus está vindo. Vai começar os ais a acontecer, vai começar as tribulações preditas pela própria Virgem Maria em Midiongora, em Garambandal. As coisas vão começar a acontecer. Não é? Está na hora de mudar, amados. Enquanto ainda há alguns segundos, há alguns minutos, está na hora da mudança. É hora, a Bíblia, a Sagrada Escritura está exigindo de nós nesse texto hoje uma mudança. Atrajar as vestes nupciais. É o que vai mostrar esse texto. Mas o que esse texto significa para nós? O que são essas vestes que eu tenho que trajar? Não é? Por isso que o livro do Apocalipse vai dizer: e eu vi uma multidão diante do trono, de palmas na mão, cantando e louvando, vestidos de vestes brancas. Uma multidão que ninguém poderia contar. Meu querido irmão, as vestes temos que estar com ela. Lembra-se de Zacarias, capítulo 3, do sumo sacerdote Josué, quando morre e chega no céu? Vai para o tribunal particular de Cristo. Lá está São Miguel a um lado e Satanás do outro.
né? Satanás para reclamar pela alma de Josué. Josué que foi o sucessor de Moisés. Né? O que é que acontece? O Senhor coloca vestes novas, vestes nupciais sobre Josué. Vamos lá. Veja. Aqui está a desculpa. Não, eu não posso confessar e nem comungar por causa disso. Por causa de X, por causa de B, por causa de C. E aí vai dando as desculpas. Veja, os convidados disseram, eu não posso. No texto que é mais claro, diz, eu não posso, me casei e vou para a lua de mel. Outro diz, comprei 5 juntas de bois, não posso ir, vou buscá-la. Comprei um terreno, preciso olhar, não posso ir. Aí vai dando as desculpas, né? O livro de Provérbios diz que o tolo, quando ele é convidado à casa do Senhor, ele diz, não posso ir, tem um leão na estrada. Aí o que convidou diz, tem nada não, eu te ajudo a prender o leão. Aí diz, não posso ir, porque na boca da cidade tem uma leoa que choca com seus leãozinhos. Aí as desculpas que vão dando para não ir à casa do Senhor. Para não estar em comunhão com ele ao santo culto da missa. Por isso a coisa será precária, por isso que o julgamento será severo. Veja, e mataram, aqui está os mártires, ó. Insultaram e os mataram. Aqui está o que fizeram e o que fazem até hoje com os cristãos católicos, né? Que são martirizados no mundo inteiro. Verso 7. O Senhor indignou-se ao extremo. Aí é que vem os castigos. O rei soube e indignou-se ao extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos, incendiou as cidades. Amado, aqui está uma palavra simbólica que vai acontecer. Aqui fala do julgamento, a indignação da ira de Deus. A Virgem Maria disse em Medjugorje, se convertam o mais rápido possível, eu os imploro, filhinhos. Eu já não aguento mais segurar o braço do meu filho. Eu já não aguento mais segurar o braço do meu filho, o braço da justiça que está para passar sobre toda a terra. E são os braços dos castigos que estão para vir. Mas você ainda está brincando. Brincando, ouvindo falso profeta protestante, ouvindo isso e aquilo, algum padre que não prega doutrina, ouvindo isso, vive com uma fé melanculosa, né? Uma fé sentimental, não se converte, não quer saber da doutrina e fica aí com blá 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 perdendo tempo. O Senhor está indignado com você. Jesus disse, tu não és nem quente nem frio, és morno, estou para vomitar-te. A indignação do rei, que é Deus, nessa parábola, não é? Com aqueles convidados que estão ouvindo a igreja, mas não se convertem. Escuta a pregação da igreja e não se converte. Escuta esses vídeos que eu coloquei aí e não se converte. O Senhor, preste atenção que a Bíblia diz, ele está indignado com você. Porque você já ouviu muitas das vezes a palavra de Deus dizer, através da sua igreja, que a fornicação é pecado, que o adultério é pecado e você continua no pecado. Que o vício da cachaça, da pornografia, da masturbação, que o vício da bebedeira, das drogas é pecado e você continua o roubo, o homicídio, o assalto, o que quer que seja que esse mundo oferece e você continua preso nele. Irmão, é fácil para você dizer. No vício do cigarro, aliás, o bem-aventurado Padre Léo dizia que quem tem o vício do cigarro não pode comungar, não é? E vou trazer um vídeo sobre isso. Não pode comungar quem tem o vício do cigarro, não pode. Irmão, mas lá os padres antigos faziam isso. Cada tempo pro seu tempo, amado. Cada tempo pro seu tempo. Nós estamos no tempo do Kairos, e o tempo do Kairos, o tempo da graça, é diferente do tempo em que a igreja teve que passar o vale escuro. Não é? Dom Zeno fumava. E daí? Era Dom Zeno. O seu nome é Dom Zeno, por acaso? Não é, né? Então vamos assumir e os vícios deixar que eles caiam por terra. E assumir o novo, eis que faço nova todas as coisas. 21 de Apocalipse, verso 5, disse o Senhor Jesus. E a palavra hoje está dizendo que o Senhor está indignado com os convidados que não aceitaram receber Ele na Eucaristia, no Santo Culto da Missa, que não se limparam através do sacramento da confissão. O Senhor está indignado. Por isso, mandou matar. Veja, aqui a Bíblia diz que os que são convidados para a missa e não vão, são assassinos. Veja, é a Bíblia que está dizendo. Vou repetir o verso para você. Verso 7. O rei soube e indignou-se ao extremo e enviou as suas tropas,
que são as tropas angélicas, que matou aqueles assassinos, incendiou-lhes as suas cidades. Quantos meteoros não vão cair, incendiar e destruir toda a cidade, vulcões, tsunamis, tempestades, não é? Saraivas de fogo como Sodoma e Gomorra. Né? Disse depois aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não foram dignos. Cuidado também para não comungar Jesus de qualquer jeito. Para não fazer confissões mal feitas e receber Jesus em estado de pecado. Será culpado do sangue do corpo de Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Presta atenção, amado. Presta atenção no nome do rei. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas, ou seja, para a missa, todos quantos achardes. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons. De modo que a sala do banquete, veja, a sala do banquete é o quê? O templo, a igreja. Ficou repleta de convidados. Veja, bons e maus, todos nós convidamos. Na igreja tem santos e satânicos dentro da igreja. É isso que eu acabei de dizer. Cuidado, veja que maneira você está recebendo Jesus na Eucaristia, porque você também, se você está recebendo de mau jeito, cheio de pecados, sem reconhecer tuas misérias e confessar, eu vou te dizer, tu estás tomando um copo de veneno cada vez que tu comunga Jesus. Cada vez que você recebe ele na hóstia consagrada, você está tomando um copo de veneno. Você está se condenando cada vez mais. Hã? Porque você está em estado de pecado, não reconhece sua desgraça, suas misérias. Continuemos o texto bíblico. O rei entrou. Agora veja aí o que vem no verso 11. O rei entrou para ver os convidados. E viu ali um homem que não trazia as vestes nupciais. E perguntou-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem as vestes nupciais? Irmão, mas a Bíblia está dizendo: convidai os bons e os maus. Convidai todos. Todos foram convidados ao banquete. O mundo inteiro foi convidado ao banquete. Veja que Jesus disse em João 6:51, ele disse: eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. O mundo é mau, o mundo está no maligno. Mas as pessoas têm que se converter desse mundão pecaminoso. Agora, se continuar dentro da casa, se continuar na celebração das bodas do Filho de Deus, que é a Santa Missa, o Santo Sacrifício, comungando cheio de pecado, eu repito, você está tomando um copo de veneno. Esses maus aqui têm que se converterem. Os maus que estão dentro da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, que vivem adultério, que eu sei que está dentro da igreja, que vivem fornicação, que eu sei que está dentro da igreja. E vejo muitas delas, porque sou ministro extraordinário da Eucaristia, estão na fila da comunhão para comungar, em estado de adultério, pecado mortal. É hora de mudança, amado. Porque aqui o que representa o mal está aqui, ó. O rei entrou e olhou e viu um ali que não trazia as vestes nupciais. Olha só. Quem são esses que estão de veste branca diante do trono? Esses aí são os que lavarem e alvejarem suas vestes do sangue do Cordeiro, diz Apocalipse. O que é alvejar e lavar as nossas vestes do sangue do Cordeiro? É o sacramento da confissão. Quando nós confessamos que o Padre diz: pessoa os teus pecados, dando o Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento as nossas vestes espirituais, nosso interior, nosso coração, nossa alma está sendo lavada no sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro. Só acontece isso através do sacramento da confissão. Presta atenção. Meu amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? O homem não proferiu palavra alguma. Nem pode. Diante do rei de Deus, quem vai abrir a boca diante de Deus para se justificar? Não tem como. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés, as mãos, e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos serão salvos. Presta atenção. As vestes nupciais. Veja quando a Bíblia diz no verso 9: ide sobre todas as nações e convidai. De que maneira? Que sacramento é esse que nos dá as vestes? Vou te mostrar agora na Bíblia Sagrada.
capítulo 28, do próprio São Mateus, versículo 19. E depois, sobre todas as nações, e fazei delas discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 9 diz, e depois, e convidai para as bodas. Aqui é a prova de que ninguém entra na eternidade sem o batismo. Essas vestes nupciais, ela é dada no batismo. Repare que Jesus, tão quão é grandioso esse mistério, e ao mesmo tempo nos dá a conhecer esse mistério, porque as vestes nupciais, verdadeiramente, é o batismo. Pagão não entra no céu. Ah, irmão, mas você quer dizer que as crianças que morrem não entram no céu? Não entram no céu. Amado, a doutrina da igreja diz que os pagãos não vão para o céu, eles vão para o inferno. A questão das crianças, vão para o inferno, só que não participa do fogo do inferno. Entende? Porque Satanás quer que urgentemente todas as nações aprovem o aborto, para que milhões e milhões de almas, porque quando ela foi gerada no ventre da sua mãe, Deus colocou a alma naquele ser, ele sem ser fora do batismo, ele é criatura. Ele não é filho de Deus. Porque nós nos tornamos filhos de Deus no batismo. Veja, no capítulo 3 de São Lucas, verso 21, diz: Jesus é Deus, ele não precisava ser batizado. Ele se deixou batizar para mostrar para mim e para você o que acontece conosco no batismo, quando nós somos batizados. Aí o que é que acontece? Vou provar para você que é o batismo. Que as vestes nupciais é o batismo. Preste atenção. Preste atenção. Gálatas 3, 27 diz: todos vós que fostes batizados, vos revestistes, nos vestimos das vestes. Nós estamos vestidos das vestes. Irmão, e quais vestes são essas? Vou voltar para Lucas 3, 21. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Jesus não precisa o céu se abrir para Jesus, que ele é Deus, é o dono do céu. Aí está, a primeira razão teológica do batismo. O céu se abre pelo batismo. Então, quando nós não somos batizados, o céu está fechado para nós. É por isso que as crianças não são salvas. É por isso que o aborto ele veio do inferno. Como diz a Bíblia da CNBB no livro do Eclesiastes. O aborto ele veio do inferno e para o inferno vai. Entende? Por isso que Satanás mata bilhões e bilhões de crianças que são abortadas por dia no mundo. Ele veio para matar, roubar e destruir, porque as crianças não são salvas. Não são salvas. Sem o batismo não pode ser salvo. Como você entrou aqui sem as vestes nupciais? Ou seja, como você entrou aqui sem o batismo, o seu sacramento do batismo? Não pode. Vou te dizer e confirmar isso. Mas vamos primeiro para as outras duas razões teológicas. Veja, quando Jesus é batizado, o céu se abre para ele. Quando o céu se abre, o que é que desce sobre ele? O Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados, segunda razão teológica do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Primeiro, o céu se abre para nós, para o batismo. Podemos ter agora não ser salvos pelo batismo, vivendo este batismo. E vou mostrar para você que ele disse isso a Nicodemos. Presta atenção. A segunda razão teológica, o céu se abre e o Espírito para nós batizados, e o Espírito Santo vem sobre nós. Terceira razão teológica, nos tornamos filhos de Deus. Pácata, aqui está. Por isso que os batizados não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Filhos não. São criaturas de Deus. Filho de Deus só pode se tornar pelo batismo. Salmo 50, verso 7 diz: eu nasci no pecado, minha mãe me concebeu no pecado. Aí o pecado original. O batismo corta o pecado original. Abrindo o céu para nós, nos dando o Espírito Santo e nos tornando filhos de Deus. Então, no batismo, o céu se abre para nós, o Espírito Santo vem morar eternamente conosco e nos tornamos filhos de Deus. O que é que acontece? E veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, que põe a minha afeição. Quando Jesus foi batizado. Então, o que significa? Nos tornamos filhos de Deus. No batismo, é colocado naquela criança, quando ela é batizada, a afeição de Deus nela. E aí Jesus vai confirmar isso para Nicodemos em João capítulo 3, do versículo 5 do versículo 4 ao versículo 6. O que é que Jesus disse para Nicodemos? Em verdade vos digo,
se não renascerdes da água, o batismo, olha, o batismo e do Espírito, porque no batismo nós recebemos o Espírito, não poderás entrar no reino de Deus. Aí Deus aqui está dizendo, Jesus está dizendo na parábola, que o rei que é Deus disse que tinha um homem lá sem as vestes nupciais. Que veste é essa? O batismo, o sacramento do batismo. Efésios 4:4 diz que só há um só batismo. O segundo batismo é diabólico. Por isso que o batismo protestante, que é o segundo, ele é diabólico. Ele é satânico. Vocês estão me compreendendo? O eixo dessa palavra. Então quer dizer que Jesus quer purificar a sua igreja através da água do batismo. E vamos ver essa confirmação também no livro na Epístola aos Efésios, né? Presta atenção. Jesus diz aqui em Efésios 5:25, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus deu a vida pela sua igreja, morreu por ela. Para santificá-la, purificando pela água do batismo. Aqui está. Amados, pela água do batismo, purificando a igreja pela água do batismo. Que purificação é essa? Do pecado original. João disse, aquele que peca é do demônio. Esse pecado que ele fala é o pecado mortal. Está lá os 10 mandamentos para mostrar isso. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? Ide e fazei discípulos de todas as nações, crianças, jovens, adultos, o que quiser. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque não pode entrar na salvação no seu batismo. Quando o protestantismo impede das crianças serem batizadas, eles estão condenando elas ao inferno. Sabe por quê? Porque Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas de peito, porque é da boca delas que eu recebo louvor. Deixai vir a mim. Em que maneira as criancinhas vão até Jesus? Através do sacramento do batismo, porque é só no batismo que elas se tornam filhas de Jesus. É só no batismo que Jesus dá o Espírito Santo a elas. É só no batismo que o céu se abre para elas. Aqui está. Mata a cobra e mostra o pau. As vestes nupciais da parábola do capítulo 22 de São Mateus, do versículo 1 ao versículo 14, as vestes nupciais são o sacramento, é o sacramento do batismo. Ninguém se salva sem o batismo. Ninguém se salva. Então, sem essa veste, ninguém se salva. Né? Ninguém se salva. Por isso, meu querido irmão, o livro do Apocalipse mostra claramente para nós, né? Eu vou ler mais uma vez. Eu já te falei, mas eu vou ler, não é? Porque tem que ler. Olha, no capítulo 7, versículo 14. Esses são os que vieram do meio da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes, eles alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa veste que nos é dada no batismo, nunca mais sairá de nós. Mesmo o pior traficante, o pior assassino, ele está com a veste porque ele foi batizado. E agora ele tem que lavar suas vestes, se arrependendo de todo o coração do homicídio, do adultério, da fornicação, da pornografia, da masturbação, não é? Da mentira, de falar mal dos outros. Agora eu vou renunciar e buscar o padre para me confessar. E aí você, dentro do cordeiro, dentro do altar, estão lavados aqui. Né? Lavados. Então, fica este vídeo mostrando para você, meu querido irmão, já deu o sinal ali que já chega. Né? Então, que você possa receber no seu coração, na sua vida, essa palavra, esse grande ensinamento bíblico para nós hoje. Deus abençoe você, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.